Como vocês estão? Felizes na presença do Senhor? Glória a Deus. Quero agradecer muito a Deus por esse tempo aqui com vocês. Dá muita saudade de estar sempre aqui com a igreja. Quero agradecer a pastora. Uma inspiração para mim, confidente. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Vocês estão felizes? Amém? Tempos difíceis, mas a gente pode encontrar alegria, paz no Senhor. Amém? Como o nosso irmão disse, eu estou lá em Ouro Fino. Quem conhece Ouro Fino? Lindo, né? Vim de São Paulo para cá, nesse tempo de pandemia. Tudo dentro de um propósito do Senhor. E a gente está começando um trabalho lá, maravilhoso. Tem muitas vidas para serem ganhas para o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias lá. Então, quando vocês estiverem em Ouro Fino, passando por lá, vocês levantam a mão, abençoem, falem: Deus, em nome de Jesus, vem com a Tua glória sobre essa cidade, porque eu sei que vai ser um rompimento maravilhoso ali. Amém? Tem a região dos lagos ali. Quem já foi ali na região dos lagos? Então, de sábado, a gente faz a nossa célula, ali à tarde, próximo ao pôr do sol. Então, vocês imaginam a vibe que estar com Jesus ali e estar lendo a palavra e trocando uma ideia sobre as Escrituras e ainda curtindo a natureza, vendo ali um pôr do sol maravilhoso. Amém? Então, Deus é sempre bom, Ele tem sempre as melhores escolhas, as melhores decisões para a gente. E eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar poderosamente com a gente. Enquanto eu estava orando por nós, eu via Jesus passando aqui pelas cadeiras, pelo templo. Amém? Às vezes a gente sai de uma rotina, como foi dito aqui, a gente sai de uma rotina muito louca da semana, e aí a gente esquece que a gente está vindo para a casa de Deus, né, para um lugar onde a presença de Deus é adorada, onde o altar é levantado, e a gente vem no automático. Então, que você já comece a contemplar aí dentro do seu coração a glória de Deus, amém? Que você entre na presença de Deus, nesse ambiente, começa aí a clamar no seu coração e falar: Senhor, nessa noite eu preciso que o Senhor fale comigo. Ore, canta lá, baixore, canta lá, baixai. Começa a trazer esse ambiente. Vocês sabiam que em regiões onde é muito carente, por exemplo, África, milagres extraordinários acontecem lá? Porque o povo entende que a única dependência que eles têm é do Espírito Santo e do Senhor. E a gente às vezes vem de culto em culto, de palavra em palavra, e a gente se esquece que a gente está dentro desse ambiente de glória do Senhor. O Senhor está aqui com a gente, o Senhor está aqui no nosso meio, amém? Começa a dizer no seu coração, põe a mão no seu coração e fala: Espírito Santo, eu preciso ouvir Tua voz. Espírito Santo, eu preciso ser quebrantado pelo Teu coração, no meu coração, eu preciso ser quebrantado pela Tua presença. Pai, nós queremos, Pai, render essa noite a Ti, abrir o nosso coração para ouvir a Tua palavra e sermos fortalecidos no Senhor, e sermos alinhados no Senhor e honrar o Teu santo nome, honrar o Teu Espírito Santo. Somos uma geração, Pai, que queremos dizer que nós confiamos no Senhor, que nós dependemos do Senhor, que nosso amor é Teu, que a nossa vida é Tua, que os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos interesses são todos Teus, Senhor. E que sem o Senhor a nossa vida não tem nenhum sentido, Deus. Por isso vem nessa noite e nos toca, nos enche por completo, transforma o nosso entendimento, o nosso coração. Pai, nós damos ordem para que os Teus anjos agora passeiem neste lugar, Senhor, e possam, Pai, tocar no espírito e no coração de cada um que está aqui, Senhor. Pessoas vieram pedindo respostas, pessoas vieram sedentas para serem tocadas pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra nessa noite, e nós te pedimos, anjos do Senhor, passeiem em nosso meio agora e toquem sobre as vidas. Dons que estavam desativados de alguma forma agora possam ser ativados. Pessoas que estavam se sentindo frias, que estavam se sentindo caídas no espírito, em nome de Jesus, sejam fortalecidos agora nessa noite. Que o Senhor renove as tuas forças, renove o seu entendimento, renove as suas emoções e os seus pensamentos, amém? Uma pessoa que entrou aqui, Deus me revelou quando eu cheguei, que apresenta uma dificuldade com bebida.
Não sei o que você enfrenta, mas todas as vezes em que você retrocede na sua busca com o Senhor, está relacionado à questão de uma dependência com bebidas, envolvimento, algo nesse sentido. Eu quero te dizer que o Senhor te liberta nessa noite, que o Senhor te restaura, amém? Você não é a definição da dependência disso, e o Senhor te cura, o Senhor tira as mágoas que foram colocadas do passado, algum tipo de ferida que foi feita e você encontrou refúgio nessa condição. Que você agora, em nome de Jesus, possa ter a cura do Espírito Santo na sua alma, no mais profundo, nas memórias da infância. Ore canta labachore, canta labachai. Que você seja tremendamente tocado e tocada aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu sou uma pessoa que eu preciso de muita participação de vocês. Vou contar então para que vocês aí deem um amém, deem um glória a Deus, amém? Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a gente vai ler Bíblia, mas eu não vou me avançar no tempo. Então se eu avançar, vocês me falam, fala Aline, fica quieta, cala a boca, vai embora. Tá bom? Deus seja louvado. Nossa geração precisa ser experimentada no fogo do Espírito Santo. A nossa geração precisa ser incendiada pelo Espírito Santo. A nossa geração precisa ser faminta por experiências sobrenaturais. Nós estamos num tempo onde o mundo tem tentado abafar a realidade dos céus, a verdade do Espírito Santo, a verdade da palavra de Deus, abafar as nossas experiências e nos ridicularizar como cristãos. Mas a gente precisa ser uma geração que se levanta com fogo, com experiências sobrenaturais, com uma chama que não se apaga pelas opressões e pelos problemas aí de fora. É claro que eles existem, nós somos humanos, a gente sente, a gente tem emoção, mas o fato é que nós vamos ser uma geração que a gente vai precisar recorrer ainda mais a um nível mais profundo em Deus. E principalmente dobrar o nosso nível de convicção no Senhor. E como é que a gente faz isso? Estando aqui na presença de Deus, andando com gente que anda na mesma visão que a gente, lendo a palavra, dependendo do Senhor, buscando as Escrituras, amém? E em obediência a Deus. É isso que vai manter o nosso fogo aceso. Não vai ser o quanto a gente frequenta de culto, embora isso seja um reflexo, né, de como está a nossa vida espiritual. Não vai ser o quanto a gente sabe das músicas que estão do gospel, mas vai ser o quanto a gente todos os dias escolhe mais de Deus do que a gente, mais de Deus e mais do que a gente, né? É um tempo em que nós nem estava programado para eu falar isso, mas Deus está no controle. É um tempo em que nós somos ensinados a todo momento por essas teorias coach, ganhe, ganhe, ganhe. E eu falo porque eu trabalho nesse ambiente também. Então vença, você tem que vencer. Só que o preço para vencer, talvez você tenha entrado aqui frustrado de alguma forma. Poxa, a vida de todo mundo dá certo, a vida de todo mundo avança e a minha não. Isso não estava programado para eu falar. Mas eu quero te dizer que talvez para você corrigir a sua vida, alinhar a sua vida, em algum momento você vai ter que perder alguma coisa. E perder para Jesus é a melhor perda que a gente pode ter. Amém? Pastor Eric sempre fala isso, né? Perder para Jesus é o melhor. E de fato é gostoso falar isso? Não é gostoso, não é confortável para a nossa carne. Mas perder para Jesus. E quando você deita a sua cabeça aí no seu travesseiro, quantas renúncias talvez você possa se perguntar que você já fez para Deus, para ter mais de Deus? Nós precisamos ser essa geração. Nós precisamos ser a geração que aceita perder para Deus. Nós precisamos ser a geração que vai olhar e falar não, mais do que sim, porque essa geração, a nossa geração, não tem conseguido lidar com as frustrações. E por conta das frustrações, ela vende a sua alma, negocia as suas emoções e atende os desejos da sua carne, do seu prazer, por qualquer troca mínima. Às vezes é uma noite, às vezes é um rolê, às vezes é uma amizade, às vezes é qualquer migalha que Satanás queira nos dar para saciar nosso ego e nossa alma durante um período. E aí de repente a gente se vê ali, né, nadando e chegando, não chegando, né, no destino que a gente imagina. Por quê? Porque a gente não está renunciando certo, a gente não está abrindo mão das coisas que a gente precisa abrir. O que a gente precisa é mais de Deus, o que a gente precisa é mais do Espírito Santo. E a vida do cristão, muitas vezes, não é só
todo dia eu estou aleluiado, todo dia eu estou cheio da presença de Deus. A maior parte da vida do cristão é resistir e permanecer. Resistir e permanecer como um soldado de guerra. Muitas vezes você nem sempre vai ficar atacando. Você vai colocar o seu escudo e vai resistir até que o Senhor venha. Você vai resistir até que o rompimento venha, até que os céus venham. E nesse resistir, às vezes os céus vão estar fechados, às vezes você não vai ter resposta da sua oração, mas em breve o Senhor vem e manifesta todo o poder dele. E aí você vai conhecer a face do Senhor que responde, a face do Senhor que intervém. Amém? Estão aqui comigo? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje chama não mais intimidados. Difícil, né? Nos tempos de hoje a gente não se sente intimidado. A gente se sente intimidado por um vírus, a gente se sente intimidado pelas contas que batem na nossa porta diariamente, pelas responsabilidades, pelas incertezas, pelas opressões que a gente recebe aí de fora, porque de uns tempos para cá a gente tem visto o quanto que a imagem do cristão tem sido atacada, né? Estão comigo? Na verdade, não está fácil, né? Mas nós sabemos em quem temos crido, né? E nunca foi fácil mesmo, mas o Senhor, Ele justamente quer nos forjar para esse tempo e nos preparar para essa geração, amém? Eu creio isso no meu coração. E considerando isso, eu queria que a gente abrisse lá em Isaías 36. A gente vai ler um pouquinho, mas eu prometo que eu vou correr para não avançar muito tempo. Isaías 36, eu amo os profetas. E a gente vai ler Isaías 36 e 37 hoje. Aqui diz sobre a história do rei Ezequias. O nome Ezequias significa Javé é minha força, né? Yavé é minha força, Deus é minha força. E quem está precisando de força aí no Senhor? Eu estou precisando de muita força no Senhor. Esse cara, esse rei, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. E o pai dele fez negócios com um reino chamado Assíria, que é um reino hoje que, se a gente fosse imaginar que lugar, que região que é, quem chuta aí? É lá para o Zarebaba. É lá no norte do Iraque. Lá no norte do Iraque, a Síria. E essa Assíria, ela era muito conhecida porque, muito temida na realidade, né? Porque ela tinha toda uma tecnologia da época, amém? Tecnologia, né? Devia ter aquele todo potencial lá para a guerra, que eu nem sei explicar. Eles eram muito conhecidos pelo terror que eles provocavam na guerra. E eles eram conhecidos porque eles também tiravam a identidade do povo. Então, quando eles conquistavam um povo, eles afastavam esse povo da região onde eles foram conquistados para que eles perdessem a identidade. Porque quando você conquista um povo, o que você tira desse povo? Para que eles não se identifiquem mais com a cultura deles. A língua. Então, o primeiro roubo ali da identidade é a língua. Então, você, falando no campo natural mesmo, né? Quando a gente estuda história, a gente vê isso, né? Então, você conquista a língua daquele povo, você retira e imperializa ali com a sua língua. Depois você tira a cultura, né? Então, tudo que represente a cultura daquele povo. Então, às vezes pode ser as artes, podem ser as danças, podem ser N coisas que representem ali a literatura daquele povo. E então, você vai tirando a identidade, vai deixando o povo isolado, para que ele não se sinta mais parte de uma comunidade. Agora, que referência que a gente também pode fazer com relação às nossas vidas? Já vai pensando aí, né? Quando você pensa na sua vida, quais aspectos da sua identidade em Deus já foram retirados? Amém? Vai pensando aí. E eles também eram conhecidos por serem a maior potência da época, potência de guerra, terrorismos nas guerras. E então, o pai desse rei Ezequias fazia negócio com essa galera. Olha só que bênção esse negócio aí. Quem quer fazer uma parceria dessa com um povo tão abençoado? Toparia? Avalia aí se você não está fazendo esse tipo de negócio também na sua vida, amém? Não só negócios
financeiros, mas também muitas vezes alianças que não são de Deus para a sua vida. Então, eles faziam esses negócios e o que aconteceu? Por fazerem esses negócios, amarrou o bode dele lá, né, com esses caras, o pai de Ezequias, e então eles tinham tributação, eles eram tributados por esse rei da Síria. Mas aí, o que foi acontecendo? Eles foram sendo tributados e foram tendo a sua cultura e tendo a sua influência desses outros povos na cultura deles. Então eles foram sendo colocados sobre a condição de adorar os deuses que eles adoravam, influências espirituais. Então de repente houve uma miscigenação ali de cultura. Quando Ezequias, aí a gente chega nessa história de Ezequias, já vamos ler a palavra. Quando a gente chega na história de Ezequias, ele corrige esses erros. Ezequias chega e fala: para a palhaçada, vamos corrigir isso aí, que isso aí não está agradando a Deus. Então ele derruba os postes de idolatria que esse povo trouxe da cultura deles. Ele faz uma reforma religiosa. Ele levanta os altares de adoração. E ele corta essa relação de impostos com esse povo. E aí ele fala: acabou, não vamos fazer mais negócio com essa galera. E foi aí que o problema dele começou, né? E muitas vezes a gente também passa por isso na nossa vida, não é mesmo? Quando a gente às vezes decide cortar relação com as coisas que não tem a ver com Deus, é aí que o problema bate na nossa porta, não é mesmo? A gente fala, outro dia tinha uma pessoa da minha célula, aliás, quero mandar um beijo para vocês, amo vocês, pessoal da igreja de Ouro Fino, e a gente estava conversando sobre isso, né? Às vezes quando a gente decide e opta pelos caminhos do Senhor, aí parece que vem uma turbulência atrás da gente, né? Mas fique firme, amém? Porque você está escolhendo o lado certo. Você está buscando o reino dos céus. E não vai ser fácil. Quando a gente escolhe um lado, de fato, a gente compra algumas brigas, amém? Então Deus vai falar com a gente nesse sentido hoje, tá? Aqui a gente vai entender a história de Ezequias e como ele conheceu a face desse Senhor, que foi o Senhor. Como que eu falei o nome dele? Qual era a tradução? De que Yahvé era a força dele, né? E é essa face que a gente vai conhecer hoje do Senhor. Muitas vezes na nossa caminhada a gente precisa olhar e se atentar para quais faces o Senhor está revelando na nossa vida e no nosso tempo espiritual. A gente está passando às vezes um momento na nossa vida que a gente fala: Senhor, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou tendo respostas, eu estou me sentindo abatido, frio, cansada. Então você tem que tentar entender qual é a face do Senhor que Ele quer se revelar naquele período para você. Nesse conflito, nesse problema, nesse desafio que Ezequias estava vivendo, a face que foi revelada a ele foi a face do Senhor da força. Às vezes você está precisando ter uma revelação da face do Senhor que te sustenta, da face do Senhor que te ajuda, da face do Senhor que é o Senhor que vai te prover algo, da face do Senhor que é teu amigo, teu consolador. São tantas faces na caminhada com Deus que a gente tem que se atentar. O que Ele está querendo me revelar? Qual é a face do Senhor que Ele quer me revelar nesse tempo, nessa fase que eu estou vivendo da minha vida? E Ezequias viveu essa face, experimentou essa revelação do Senhor. Eu quero ler aqui o capítulo 36, que diz assim, ali no versículo 4, Rabissaqué, que era o mensageiro desse rei, que o rei Ezequias tinha negócios e que ficou com raiva porque ele cortou negócios com ele. Vocês estão entendendo, amém? Estão comigo aqui? Ele disse assim, eu vou ler muito resumidamente, diz assim: assim diz o rei da Síria, daquele povo lá doidão, diz assim: que confiança é essa, Ezequias, em que você se estribas? Bem posso te dizer que teu conselho e teu poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim. Ou seja, o cara foi lá e falou assim: em quem que você está confiando para cortar os negócios comigo? Em quem que você está esperando? Do tipo assim, você está louco? Eu sou a maior potência e você vem aqui e vai tirar essa relação comigo? Você vai cortar esse negócio comigo? E aí ele diz, aí ele ainda zoa, né? Porque ele fala assim: mas se você diz, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares você removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante esse altar adorareis?
Ou seja, ele estava meio que inferiorizando o fato de Ezequias ter feito essa reforma dentro do contexto que eles estavam vivendo. E aí, enfim, ele vai aqui falando para Ezequias, desanimando, né, Ezequias. E aí ele fala: acaso subiu eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe com a terra e destrói-a. Aqui ele começa a dizer que foi o Senhor que mandou ele lá para conversar com Ezequias, ou seja, deixar a mente dele confusa. E eu quero fazer uma pausa aqui. Quantos de nós, às vezes, está passando por situações na nossa vida, e então a gente acha que as situações que estão passando por dificuldade é porque Deus está fazendo aquilo para nos punir. Deus está fazendo aquilo porque a gente está ali, de alguma forma o inimigo está falando que Deus não nos ama e está colocando a gente daquela condição porque ele acha que a gente se sente abandonado, não se sente filho e filha. Quem já sentiu isso alguma vez na vida, amém? Eu já senti muitas vezes isso. Quando a gente está no meio de um deserto, diante de uma dificuldade, diante de um conflito emocional, diante de uma guerra espiritual, diante de situações que a gente não tem uma resposta imediata de Deus, a primeira coisa que Satanás vai tentar tocar na nossa alma, dentro do nosso coração, é nos dizer: olha, talvez seja o seu Senhor que está aí fazendo isso com você. Ele não te ama muito, Ele não se importa tanto com você. E sutilmente essas sementes vão entrando no nosso coração e de repente, quando a gente se vê, a gente já se encontra sem esperança, sem expectativas em Deus, desanimado, abatido e abatida. E era isso que esse mensageiro desse rei da Síria veio tentar fazer. A missão dele era trazer palavras de desânimo para esse rei Ezequias, para que então ele pudesse se sentir intimidado. Amém? E é sobre isso que Deus quer falar com a gente hoje. Eu creio que... Creio não. As minhas experiências, sempre, quando a gente é levado por Deus, pela permissão de Deus, mas o inimigo se aproveita disso, para usar os nossos desertos, para dizer que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, de que nós não somos muito amados, de que Deus se esqueceu dos propósitos dele, e às vezes até você está se sentindo com culpa, porque você passou por pecados, por situações que você está ainda se libertando, e você pensa: eu estou passando por isso porque eu mereço, porque é essa punição que Deus tem para a minha vida. Eu quero te dizer que esses são sopros do inimigo da nossa alma, sobre a nossa alma, para que a gente fique nessa condição de abatimento e então intimidados. Intimidados para não confiar no amor, intimidados para não avançar, intimidados para não achar que vai receber palavras e revelação do céu, intimidados para a gente ficar apático diante das coisas que estão acontecendo, intimidados para a gente se sentir isolado, se sentir sem esperança. Quantos já se sentiram assim de alguma forma e têm se sentido assim? Hein? Então o inimigo muitas vezes pega essas situações e ainda usa comparações dentro do nosso coração e fala: olha para as pessoas que estão ao seu redor, elas estão prosperando, elas estão avançando e você está no mesmo lugar, você só tem problemas, então você é cristão? Cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? É isso que muitas vezes o inimigo quer trazer sobre o nosso coração e consequentemente ir abafando a nossa consciência de identidade de quem nós somos em Deus, amém? Então eu quero que hoje, nessa noite, você aí diga ao Senhor dentro do seu coração que você recebe essa reconstrução, essa convicção da sua identidade em Deus, amém? Você é filho, você é filha, nós somos filhos. E você pode dizer: poxa vida, Aline, mas eu não me sinto filho. Amém? Às vezes a gente não se sente filho, porque acabam vindo as situações, as frustrações, e a gente fica ali se sentindo o patinho feio, né? O filho esquecido. Às vezes as próprias histórias da nossa vida, às vezes todo mundo diz que o filho do meio não é muito bem cuidado, né? Ou o filho mais velho. Eu sou a filha mais velha e eu vejo a diferença de tratamento que minha mãe tem com meu irmão mais novo para mim, viu? É gritante. Então eu falo: mãe, tô com fome, vai lá na panela. Aí meu irmão: mãe, tô com fome, meu bebezinho, você quer comer o quê? Né? Então, aqui minha reivindicação, pronto, lavei meu coração, tá perdoado. Hã? Minha mãe tá assistindo, mãe, perdão. Ela vai falar: mas eu faço o que você gosta. Ela sempre fala isso.
Mas brincadeiras à parte, às vezes é assim como a gente se sente. E foi um pouco assim também de como o filho pródigo se sentiu. Lembra da passagem do filho pródigo? Ele também às vezes se colocou no lugar às vezes do filho que não está sendo tão importante para o pai. E é isso que o inimigo quer que a gente sinta. Ele começa a lançar esses tipos de setas, esses tipos de sementes, até que então a gente vai perdendo a nossa identidade de quem nós somos. E eu quero que você saia daqui. O Espírito Santo quer que você saia daqui dessa noite convicto do cuidado de Deus. Aqui foi aberto com o Salmo dizendo que nós somos a menina dos olhos de Deus, né? E é isso que o Senhor quer que a gente saia nessa noite, com essa convicção, para que a gente perca essa intimidação que tem acontecido nesses tempos, tanto no campo espiritual, quanto no campo físico, no campo das mídias. A gente todo dia, todas as horas, está zapeando Instagram, Facebook, está recebendo um monte de informação, e a todo momento a gente está sendo pressionado pelas informações, pela mídia, pelas ridicularizações. E então a gente olha para o mundo espiritual, às vezes está difícil, você quer orar, você não consegue, você quer ler a palavra, você não consegue, você quer jejuar, você não consegue. E eu quero te dizer, isso faz parte das muitas sementes que estão sendo lançadas sobre o nosso coração, das vozinhas, dos mensageiros do inferno que vêm para dar uma má notícia e para trazer um esfriamento no nosso coração, amém? Então, o que a gente vê aqui nessa história de Ezequias? Aqui no versículo 16, Ezequias fala... Vou falar com o profeta, vou falar com Isaías. E ele manda chamar Isaías e fala: Isaías, me salva, cara. Dá um jeito, ora teu Deus. Me ajuda a sair, porque o cara está me ameaçando. Está falando que vai vir, porque eu deixei de fazer negócio com ele. Ele vai vir para cá, né? Vai atacar a nossa cidade. E além de tudo, além de ter essas ameaças, estava ridicularizando ele, estava inferiorizando ele, estava ali suprimindo a identidade dele. Então ele chama o profeta, amém? Não é assim que a gente faz? Vamos trazer para os tempos de hoje. A gente tem um problema, a gente corre, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Foi isso que ele fez. Ele falou: Isaías, me ajuda, cara. É o seguinte, está acontecendo isso. E aí... a gente lê aqui no versículo, deixa eu só achar aqui. Vocês vão ver em todos os versículos, depois leiam em casa. Você vai ver o quanto que esses caras, eles esmagam a mente, assim, tipo, eles fazem um caos na mente de Ezequias, o tanto que eles falam. Você acha que seu Deus vai te livrar? Você acha que seu Deus está se importando com você? Você acha que você vai vencer os meus carros de guerra? Eu sou a maior potência. E é isso que as condições externas do mundo falam a todo momento para nós. A todo momento as condições do mundo estão falando: você acha que você vai vencer? Você acha que você vai conseguir? Você acha que Deus vai se importar com você? Você acha que você vai conseguir esperar em Deus diante dessa condição? Você acha que você vai vencer essa condição de pecado? Amém? A todo momento a gente está lidando com esse tipo de opressão. Então, o que o rei Ezequias fez antes dele ir lá no profeta? Ele primeiro apresentou ao Senhor as causas dele e pediu apresentou um clamor ao Senhor. Então, nós precisamos fazer isso diante de Deus. Quando a gente é suprimido pelas condições externas, a gente recorre ao altar de Deus. Aqui o profeta, no versículo 1 do 37, ele diz: eu recorri ao Senhor e rasguei as minhas vestes e fui orar. E é isso que a gente precisa fazer, amém? Não tem outro caminho, não tem outro caminho. A nossa geração é uma geração que a gente tenta ficar fugindo da dor, né? Por quê? Porque a todo momento a gente quer ali ter a resposta mais fácil. Só que o caminho do Senhor, a verdade da vida, a realidade da vida, é que a gente vai passar por momentos em que a gente vai passar por dores, frustrações. A nossa geração não foi ensinada a superar as frustrações, a sair, às vezes, de um plano que a gente construiu para a nossa própria vida, para poder deixar o Senhor colocar o plano dele que Ele desenhou para as nossas vidas, amém? Então, a gente não quer passar a dor que tem, a dor do altar. A gente não quer, a gente quer chegar, receber uma palavra que vai ali, muitas vezes só nos dizer: vai dar tudo certo, você não vai sentir essa dor, e ir embora para casa. Eu quero te dizer, sim, isso vai acontecer, mas vai ter um processo. Deus pode fazer um milagre do dia para a noite, agora aqui com você. E eu creio nessa visitação do Espírito Santo. Mas muitas vezes o que Deus está dando para a gente não é milagre, é processo. E então Ele vai ali nos manter no processo até que a gente passe. Mas a gente vai passar como?
resistindo, com o nosso escudo levantado, ali esperando, resistindo. Quem já assistiu aquele filme 300? Eu curto muito filme de guerra. O filme 300 é assim, é uma hora que eles têm uma estratégia. O que eles fazem? Eles se reúnem, não é mesmo? Você assistiu, né? Então você me ajuda aí se eu errar. Eles levantam o escudo e cada um vai levantando o escudo para o outro. Tem alguma estratégia maior que essa? Tipo, nossa, eles super vieram de helicóptero, saíram matando todo mundo. Putz, tinha um carro imenso e apareceu um cara debaixo da terra. Não, eles simplesmente avançaram resistindo. O meu padrasto, ele é militar, então ele me conta também um pouco das histórias dele, desses negócios de bomba de efeito, essas coisas todas. Eu amo. E é isso, muitas vezes a gente vai ter que passar por esse processo, indo ao altar do Senhor, passando pelo processo, chorando, e vivendo e caminhando e esperando o Senhor trazer uma resposta para nós. Mas a nossa geração, ela não sabe lidar com frustrações, ela não sabe lidar com dor, e aí quando vem a dor e a frustração, o que a gente faz? A gente recorre ao primeiro band-aid que a gente acha, a primeira estanque que a gente acha, e aí é onde que a gente se dá mal, aí é onde a gente se perde nos processos do Senhor. Então resistência vale muito mais do que a gente passar tempos da nossa vida querendo só ter experiências sobrenaturais o tempo todo. Elas vão acontecer, elas podem acontecer. Hoje você pode sair daqui, vai sair daqui impactado pela palavra, amém? Mas ao mesmo tempo, se o Senhor te levar para um processo, não resista. Viva o processo, amém? Viva o processo, porque a glória do Senhor vai se resplandecer nisso. É fácil? Não é fácil. É difícil ouvir um glória a Deus quando tem essa palavra? Muito. Mas eu creio que é nisso que a face do Senhor se revela. É nisso que, quando a gente lê em Jó, que a gente vê lá no final do livro, Jó dizendo: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora que eu fui aqui, passei pelo processo com o Senhor, eu conheço Ele também, porque eu ouvi face a face, amém? E é isso que a gente vai viver em Deus, porque se nós não vivermos esses processos, nós não seremos a geração apaixonada pelo Espírito Santo, porque o amor do Espírito Santo, ele não é barato, ele é precioso. O amor do Espírito Santo é uma pérola. O relacionamento com o Espírito Santo é sensível. Então, se a gente trata o Espírito Santo como a gente trata as coisas que a gente lida na vida, que são tão superficiais e passageiras e secundárias, a gente não vai conhecer as revelações do Senhor, a gente não vai conhecer a face do Senhor, a gente não vai conhecer o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai manter a nossa chama acesa. Não vai ser as vezes que você vai vir para a igreja, vai ser as vezes que você vai se ajoelhar no altar do Senhor e falar: Senhor, eu não trouxe nada para a mesa, eu não tenho nada para te dar, eu estou só o pó, mas eu estou aqui, eu estou de pé, estou resistindo. A minha caminhada com o Senhor não vai ser uma caminhada... Você precisa dizer isso ao Senhor, se comprometer com isso. Não vai ser uma caminhada em que eu vou me iludir com o evangelho de que eu vou acordar feliz todos os dias, Não, mas eu vou sarar as minhas dores no altar do Senhor, amém? É no altar do Senhor, Mas é o altar físico. A gente fica às vezes imaginando que aí a gente precisa vir aqui na ponta do altar e fazer aqueles gestos e tudo mais. Não estou dizendo sobre isso, isso também é válido e muito importante. Mas o mais importante é você dizer: Senhor, eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás da escolha que eu fiz. Eu vou permanecer no Senhor até que o Senhor venha, até que a resposta sobre a minha vida venha, até que eu veja o Senhor manifestando a tua glória sobre a minha vida, amém? A intimidação, ela vem justamente para matar isso. Ela vem como um veneno na nossa terra, do nosso coração, todos os dias nos dizendo: não, o Senhor não está se importando com você, o Senhor te abandonou, o Senhor não tem plano para a sua vida. E eu quero te dizer que essas palavras estão recolhidas agora no mundo espiritual sobre a tua vida. Eu quero declarar que os planos do Senhor são muito maiores do que você pode imaginar para a tua vida, amém? Quem diria que um dia nós estaríamos aqui, amém? Muitos de nós não nascemos num lar cristão, muitos de nós não tivemos ensinamento e nós estamos aqui. Quem diria que eu estaria aqui? A graça do Senhor me colocou aqui nesse lugar, porque eu era ateia, eu não acreditava em Deus, amém? E eu gostava de ridicularizar, eu era o mensageiro lá desse rei, eu gostava de ridicularizar os crentes. Olha os crentes, vamos zoar os crentes que é da hora, amém? Então a gente se vê de repente ali como,
agarrados pela glória do Senhor para o templo dele, para a presença dele. E é isso que Ezequias fez. Agora você imagina, a gente lê isso nas escrituras, mas fica imaginando, um cabra bate na tua porta e fala: ô, bonitão, deixa eu te falar, eu sou a maior potência do mundo atual. Amanhã não vai ter mais teu povo, amanhã não vai ter mais tua nação. Como é que você resolve esse BO? Se a gente já está assim, bugado da mente com relação ao vírus, imagina você sendo um rei tendo que segurar esse BO. E é isso que a gente passa muitas vezes na nossa vida. O problema que bate na nossa porta, às vezes, é muito maior do que a gente entende que a gente pode ali lidar com ele. Então a gente precisa fazer essa estratégia. Ele poderia ter falado: não, beleza, ai meu Deus, não, pega aí o povo, a gente faz uma rachadinha, né? Você me passa metade aí do dinheiro que você saquear do meu povo e está tudo certo. Mas não, Ezequias recorreu ao Senhor. Então, eu já estou chegando ao final, mas aqui Isaías disse, né, no versículo 6 do capítulo 37, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor. Isaías estava falando para o mensageiro do rei Ezequias, falando: fala isso para o seu rei lá, para o rei Ezequias, o que o Senhor me disse. Tipo assim, a pastora fala: Aline, conta lá para a sua ovelha da célula, sei lá, alguém da sua cidade. A pastora estava intercedendo por mim, vamos fingir que a pastora aqui no caso é o Isaías. Dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais o servo do rei da Síria blasfemou contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nele eu o farei cair morto à espada. Então aqui Isaías começa a declarar toda a sentença de Deus para a vida do rei da Síria, que estava ameaçando e principalmente ridicularizando o poder de Deus. E aí a gente também pode trazer isso para as nossas vidas, porque quando a gente olha para as nossas vidas, a gente pode ver que tem situações que a gente fala: Senhor, eu quero conquistar isso, eu quero viver isso, mas eu quero também que eu viva isso para que a tua glória seja resplandecida. E aí eu quero que você seja muito sincero diante do seu coração hoje. O que você tem pedido a Deus que você está numa condição de frustração e que de alguma forma você não está conseguindo alcançar? Isso tem a ver com a glória de Deus, ou é para o seu próprio benefício, ou para a sua própria alegria, para o seu próprio exaltação, amém? Aqui a gente vê Ezequias extremamente preocupado, não só em perder, porque imagina para um cabra macho perder uma guerra. Cara, o ego dele, né? Homem não gosta de perder, né? Nem eu que sou mulher gosto de perder, imagina os homens, né? Ninguém gosta de perder. Tinha um amigo que brincava, que falava assim: eu não gosto de perder nem no par ou ímpar. Então, eu imagino assim, que deve ser bem difícil perder uma guerra desse tamanho. Então, imagina um rei altamente poderoso como Ezequias era, falar: Deus, eu não estou tão preocupado em perder o meu reinado, ou perder essa guerra, mas eu estou muito mais preocupado do que os povos vão falar de você, como meu Deus. Eu quero que teu nome seja exaltado, então vem e se manifesta, Senhor. Então, ele faz uma oração, e eu queria ler essa oração no versículo 16 do capítulo 37. Ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, e tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, e ouve, inclina os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, que é o cara que ficou ameaçando ele, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países de suas terras e lançaram fogo nos deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Amém? E aí, então, eu quero pular para o versículo 29, para o versículo 33 e falar aqui o que Deus falou. Porque assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar
tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então um anjo do Senhor saiu e feriu todo o arraial dos assírios. E um anjo feriu 185 mil guerreiros do outro exército. Tem noção? Um anjo fez isso com o exército do inimigo. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus Adrameleque, então o outro rei que era inimigo estava lá adorando os deuses dele. E aí os seus próprios filhos entraram e o feriram à espada. Amém? Forte, né, essa história? Pesado. Às vezes a gente está lendo a palavra e a gente passa por ela correndo e nem percebe o quão forte ela é. E o quão forte o juízo de Deus vem sobre aqueles que tentam roubar a glória dele, amém? E eu creio que o testemunho da sua vida, da nossa vida, da minha vida, é um testemunho para a glória de Deus, amém? Nossa vida é um testemunho para a glória de Deus. E todo aquele que vier contra esse testemunho, essa manifestação desse testemunho, vai ser consumido pelo juízo de Deus, amém? Só que a gente precisa fazer essa pergunta: eu estou indo para o altar do Senhor? Eu estou diante do propósito de Deus? E se você não está, todos os dias a gente tem a oportunidade de refazer isso em Deus, amém? Para que então essa intimidação não tome nosso coração. A gente vai sentir medo? Muito. A gente vai se sentir fraco? Muito. Porque uma coisa que o Evangelho nos ensina é que a gente nunca vai... Nós nunca vamos abandonar as nossas humanidades. Elas fazem parte de nós. Então nós vamos sentir medo, a gente vai sentir solidão, a gente vai se sentir triste, fraco, abandonado. Mas isso não significa que isso representa a Deus na nossa vida, amém? Você pode estar se sentindo assim em algum momento, em alguma área. Mas isso não representa o seu valor para Deus. Isso só faz, às vezes, parte de uma cura que você precisa viver na sua alma, ou de um processo que você está vivendo em Deus, aonde está diminuindo você para que Deus cresça mais, amém? Difícil ouvir isso, não é? É difícil dar um glória a Deus diante de uma palavra dessa, não é? Mas essa é uma palavra que nos ajuda a queimar pelo Espírito Santo. Porque então, quando a gente não tem muitas vantagens, ou quando a gente não se vê aparentemente muitas vezes ganhando tanto em Deus, aparentemente, então é que o Espírito Santo queima mais, porque as nossas convicções e o nosso relacionamento com Deus fica muito mais apurado, fica muito mais genuíno, fica muito mais autêntico. E então a gente vê Deus se manifestando sobre as nossas vidas, amém? Todos nós teremos respostas, porque Deus é um Deus de respostas, amém? Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de intervenção, Deus é um Deus de acolhimento, Deus é um Deus de amor, é um Deus de abraço quente no inverno, no dia frio, no tempo cinzento. Mas Ele também nos forja dentro dessas condições, amém? Então se você está como... Eu quero te perguntar, né, agora nessa noite, quem é você hoje? Como que você se identifica com Ezequias de alguma forma? Ezequias se encontrou numa fase com medo, intimidado pelo medo. Você se encontra em alguma fase, nesse momento da sua vida, intimidado pelo medo? Ou você está como Ezequias no momento em que ele precisou de uma intervenção de Deus, e Deus combateu o exército inimigo e fez ali ele vencer? Ou você precisa fechar as brechas, como Ezequias fez, porque Ezequias reconstruiu ali os altares de adoração, mandou fechar os negócios que não tinham a ver com Deus. Quem é você nessa noite? Qual estação você está vivendo? A gente precisa se perguntar isso, porque é isso que vai trazer a resposta de Deus, é isso que vai trazer a intervenção de Deus. Então você pode dizer: Senhor, eu estou precisando ter mais força, eu preciso ter mais ousadia, eu preciso ter coragem para que eu abandone, para que eu renuncie, para que eu seja transformado, para que eu me abra mais ao Senhor, a Tua palavra, a Tua busca. Não, Senhor, eu preciso de uma intervenção dos céus, eu preciso de um milagre para ontem. Não, Deus, eu preciso fechar as brechas, eu estou vacilando muito.
Eu preciso reconstruir os altares da minha vida. Eu preciso colocar algumas coisas no lugar para que a tua glória venha, para que a tua aliança seja estabelecida. Amém? Eu queria que você nesse momento gastasse só um minutinho pensando nisso e colocasse diante do Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda. Como fez Ezequias, eu também vou para o teu altar nessa noite. A intimidação muitas vezes acontece porque nós somos humanos. Nós vamos ter dores, nós vamos ter medos. Mas estar no altar não nos faz aqui ter esses medos, esses tremores, essas dores suprimidas do dia para a noite. Às vezes a gente vai passar por processos longos na nossa vida. Só que quanto mais nós estivermos no altar, mais nós somos filhos, mais nós nos tornamos ousados em Deus. Amém? Não a ousadia que o mundo prega pra gente, vai lá e faz, se joga, se der medo, vai com medo mesmo. Mas a ousadia da confiança, da nossa identidade em Deus. Eu sou filho, eu sou filha. Deus tem um propósito sobre a minha vida, amém? Em 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, 7, não precisa abrir. Já estou acabando, amém? 2 Coríntios 4, 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja dele e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Deus está formando em nós um povo de guerra. Deus está formando em nós um povo que não só anda por gritos ou por uma nova sensação gospel, mas por uma convicção de quem nós temos crido. A nossa arma de guerra para a nossa geração nesse tempo é a nossa convicção. Amém? Nós precisamos sair daqui convictos de quem é nosso Deus. O teu processo não te define. O teu processo, a tua dificuldade não define quem você é e o tamanho do amor de Deus para a tua vida. Ela só define o tamanho da glória de Deus que será manifesta na tua vida. Amém? Deus se manifestará poderosamente sobre a tua vida. Você verá sinais, você verá milagres. Amém? Levanta do teu lugar, põe a mão no seu coração e declara ao Senhor: Senhor, eu permanecerei na tua presença, eu permanecerei buscando a ti, eu permanecerei e resistirei nos dias difíceis. Em nome de Jesus eu quero declarar que se a sua identidade tem sido abalada, tem sido afetada, eu declaro agora uma restauração no teu coração, uma declaração nos teus pensamentos, que toda seta, todo dardo inflamado que veio nesses tempos para oprimir quem você é em Deus, sejam retirados agora da sua mente, que as suas armaduras sejam agora revigoradas, fortalecidas no nome de Jesus, que você tenha convicção de que Deus tem um propósito sobre a sua vida, de que Ele te chamou, Ele te separou, e que essas sementes do inimigo que tem te oprimido, que tem te feito sentir como um filho abandonado, rejeitado, saiam agora do seu coração em nome de Jesus. Há uma pessoa aqui que foi muito afetada na área sentimental, especificamente uma mulher, e eu quero te dizer que o Senhor cura as tuas emoções nessa área também. Em nome de Jesus, o Senhor tem uma família para você, o Senhor tem restauração para os teus sonhos. Não fique indiferente, não fique indiferente ao Espírito Santo, amém? Peça ao Senhor: Senhor, libere uma palavra sobre a minha vida. E eu quero te dizer que as palavras que você tem recebido nesse tempo, que tem oprimido o seu coração, a sua mente, eu quero declarar agora em nome de Jesus que há um novo tempo sobre a tua vida. Se fortaleça na palavra, que é ação sobrenatural. Eu quero declarar que você é uma pessoa que teve experiências com anjos, já viu anjos, já teve uma experiência nesse sentido, mas de uns tempos para cá,
Você tem falado, eu nem mereço mais ver anjo, eu nem tenho tido mais essas experiências, eu estou desanimado com essas experiências. Que em nome de Jesus você possa agora ver esse anjo, amém? Você vai dar testemunho, que as experiências voltem, que você agora seja batizado, seja renovado nas suas orações em línguas, amém? Pessoas que estavam com dificuldade de se mover para um novo tempo. Você tenta sair do ciclo que parece que você está sempre voltando na mesma estação, na mesma situação. Eu quero te dizer que o Senhor quebra as correntes dos seus pés nessa noite. Eu quero te dizer que vai ter um esforço da sua parte. Não volte aos mesmos lugares, não tenha os mesmos contatos, mas o Senhor está te dando pés como os de corça, para que você avance para os lugares altos, amém? Se consagre ao Senhor, busque a palavra do Senhor, e é um tempo em que Ele vai liberar novo sobre a tua vida. Você que de alguma forma estava se sentindo mais desanimado, não tinha mais como continuar, já estava querendo entregar ministérios de alguma forma, em nome de Jesus, receba o renovo. Eu quero declarar sobre essa igreja e sobre os que estão aqui, homens fortes, homens de caráter, homens guerreiros. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós, como mulheres, admiramos os homens que estão nessa casa. Nós queremos declarar como mulheres dessa casa que nós recebemos as orações dos homens dessa casa. Que os homens dessa casa são fortes. Que os homens dessa casa avançam em autoridade, em intrepidez, em ousadia. Eu quero declarar em nome de Jesus, homens, façam um ato profético. Ajustem os seus calçados, amém? Subam ao monte do Senhor, busquem ao Senhor, que os dons sejam liberados sobre os homens dessa casa, que prosperidade financeira sejam liberadas, todo impedimento que veio nos tempos atuais para oprimir a área financeira desses homens, sejam liberados agora em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, que diz as vozes, que diz as sementes que foram lançadas aos mensageiros do inferno, que Ele é o Deus de milagres, que Ele é o Deus de intervenções, que Ele é o Deus da manifestação dos céus. Há uma pessoa que também está tentando engravidar, que no nome de Jesus você receba essa semente dentro do seu ventre, amém? Eu quero declarar também um tempo de colheita, eu quero declarar um tempo de manifestação da revelação da palavra, amém? Mulheres que oram, toda a intimidação que nós mulheres temos sofrido nesses últimos tempos, que agora seja um novo tempo sobre as nossas vidas. Que esse espírito de medo que tem tentado nos afogar, nos intimidar, tirar nossa intimidade e identidade no Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa liberar um novo tempo sobre as nossas vidas. Sim, Deus, nós nos prostramos mais essa noite, nós recorremos ao altar, que é o nosso maior escudo. Recorremos ao Senhor dos exércitos, ao Deus da força. Nós depositamos em Ti a nossa dependência, Senhor, e Te agradecemos, Espírito Santo. Queremos ser cheios do Teu fogo, Espírito Santo. Queremos ser cheios do Teu fogo. Todo espírito de apostasia que tem tentado bater na nossa porta nestes tempos, espírito de religiosidade, que no nome de Jesus agora o fogo do Senhor venha em nosso meio e reavive os nossos corações, o nosso quebrantamento. Espírito de quebrantamento. Espírito de quebrantamento, você que não está conseguindo mais sentir a presença de Deus, que os anjos
Que os anjos agora passeiem, você tem uma experiência sobrenatural. Receba o sopro do Espírito Santo. Receba um sinal. Receba uma marca no seu coração. Sinta o seu corpo se aquecer. Tenha experiências agora sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus seja louvado. Senhor, nós queremos te agradecer. Se você está nessa casa pela primeira vez e quer aceitar Jesus no seu coração e que Ele seja o Senhor da sua vida, levanta as suas mãos e diz: Senhor, eu preciso de Ti sobre a minha vida. Eu quero entregar o meu coração, a minha vida. Eu quero entregar as minhas escolhas, as minhas emoções, os meus pensamentos, todo o meu coração. Porque eu sei que o Senhor, os teus planos são maiores do que os meus. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Eu tentei até agora do meu jeito. Eu fiz do meu jeito, da minha forma. Mas agora eu quero a forma do Senhor. Porque a forma do Senhor é a melhor. E diz aí no teu coração: Jesus, nessa noite eu entrego meu coração a Ti. A minha vida a Ti. As minhas escolhas a Ti. Escreve meu nome no livro da vida. E me dá salvação. Pois eu creio em Ti. Eu creio no Teu retorno. Eu creio no Teu retorno. Eu creio que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor é o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor nos revelou a Tua vontade, nos revelou a Tua palavra, falou conosco. As Suas palavras são boas, as Suas palavras nos transformam. Espírito Santo, nós queremos Te honrar e dizer que somos apaixonados por Ti, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Nos deixe sair nessa noite renovados e cheios da presença e do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Vamos! Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. O fogo do altar está aceso. A chama foi liberada. A chama foi liberada. O altar de incenso está aceso. Então adore. Adore. Qual é o som? Qual é o som quando ele desce? Não há silêncio. Há grito. Há adoração. Há louvor. Há clamor. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carro
carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua. Pode entrar, a casa é sua. O som quando ele desce na terra, está em Ezequiel 37. Você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, certo. Ezequiel 37 fala de um vale de ossos secos. Você entrou aqui e você era um osso seco, sem vida, sem tendão, intimidado, com medo de um vírus invisível. Mas o teu Deus é palpável, porque onde há um Deus, há salvação. Onde há um Deus, há tendões nascendo. Ele anda lá abaixo. Nasce nervos e osso que bate com o seu osso. Qual é o som? Qual é o som? Onde há chama do Espírito Santo queimando, onde há sacrifício de entrega, onde há sacrifício de adoração. Qual é o som, Marcelo? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Essa noite foi uma noite que o Senhor marcou com uma aliança de fogo, um pacto de fogo sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ele renovou o altar. E quer saber? Isso não tem preço. Qualquer coisa que você queira dar para o teu Senhor é pouco, pelo que Ele fez por você, pelo pacto, pela aliança inquebrável que Ele tem comigo e com você. Quando o pastor chamou a Aline para vir pregar, ela não murmurou, ela não reclamou. É ouro fino, ela vai embora hoje, daqui a pouco. Ela falou de algumas limitações, mas não retrocedeu. E o tamanho da semente que você pode entregar nesse altar
como uma gratificação pelo posicionamento dela, é o tamanho daquilo que você vai receber, porque na palavra diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Eu não estou falando isso para esse momento, só para esse momento, mas em tudo na sua vida, se não tiver uma entrega, se não tiver paixão, se não tiver se negar pelo outro, vai dar errado. Seja num casamento. Quem aqui tem mais tempo de casado nessa casa? Talvez a dona Rô. 32 anos de casado, se eu não me engano. Acho que não teve que ter muita renúncia não, né, dona Rô? Só um pouquinho assim, segura 32 anos fácil. Se fosse assim, casamentos não se acabavam. Amizades não teriam fim, porque teria uma entrega, teria uma troca. Então que nesse momento você possa colocar o teu coração diante do Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E Ele vai falar ao teu coração. Amém? Talvez seja um serviço, talvez seja um presente, talvez seja voltar para a tua casa transformado. Mas essa noite eu gostaria que você saísse do seu lugar, entregasse uma oferta especial, com alegria, pela vida da nossa irmã, que se dispôs a vir nos abençoar. E isso não tem preço. A mudança, o impacto causado da palavra sobre as nossas vidas não tem preço. Amém. Glória a Deus. Continua aí no louvor, continua adorando. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na... Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta.
E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Aleluia! Quem está liberto, quem está salvo, quem está no altar, dá um brado de vitória. Esse é o teu Deus. A maior experiência sobrenatural é permanecer no processo. A maior experiência que você pode ter, a mais sobrenatural, a mais louca, é você não desistir, não parar no meio do caminho. E o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Você não é desses, você é dos que avançam. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas a Ele. Eu não vou pedir para a Aline subir aqui, mas eu vou orar por ela. Estende a tua mão para cá e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por essa exortação, Pai. E a exortação não é num sentido ruim, mas num sentido bom, que nos tirou as escamas dos olhos, que nos fez entender que estávamos sendo, Senhor, troféu de Satanás. Estávamos sendo troféu de Satanás sem aguentar o confronto, sem aguentar as frustrações, com medo de um vírus, com medo da intimidação, com medo de ser espremido. Mas nós declaramos, Senhor, ser espremido pela mão de Satanás não, mas ser alertado pelas tuas mãos sim, ser aprumado pela tua direção sim, Pai. Cobre a vida da Aline essa noite, Pai, que ela vá para casa em paz e em segurança, que a boca dela, Senhor, se encha de riso e da tua glória, Pai, que a boca dela seja uma espada nessa terra, Senhor. Tu não tirou ela de São Paulo à toa para ser intimidada ou afrontada pelas vozes de Satanás, mas tu trouxe ela, Senhor, para glorificar o teu nome por onde ela passar. E cada espremida que ela sente, Senhor, que seja para exalar o bom perfume, assim como o nardo, Pai, em nome de Jesus, assim como a mirra, Pai. Mas por onde a Aline passar, Senhor, a sua glória seja manifesta, Senhor, porque nela há virtude, Deus, em nome de Jesus. Vá para a tua casa em paz, em segurança, na ousadia da coragem de servir a um Deus vivo, a um Deus reto, a um Deus justo, a um Deus santo, e que se agrada de ti como filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.